E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula, né, de Microeconomia 2. Continuamos ainda com a matéria Concorrência Perfeita, né, quinta aula sobre esse tópico. E, e assim, agora a gente já está, né, digamos assim, nas análises de longo prazo, assim, da concorrência perfeita. Então já entendemos como maximizar o lucro em concorrência perfeita, né, que é preço igual ao custo marginal. Aprendemos também a analisar se a empresa ela se mantém ou não no mercado, dados se o preço dela é igual ao custo variável médio. Ou seja, também vemos o equilíbrio de longo prazo, né, da concorrência perfeita na última aula. Então, basicamente, claro que a gente viu muito mais do que isso, né, mas é basicamente o que a gente viu até aqui. Então, o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente vai continuar com a análise de longo prazo e vamos ver como é que se comporta o custo da empresa, na verdade do setor, né, no longo prazo. Porque na empresa a gente já viu, né, ou seja, ela vai apresentar um equilíbrio de longo prazo e esse equilíbrio é onde o preço é igual ao custo médio. Né? Inclusive eu quero falar com vocês sobre isso, mas antes disso vamos iniciar vendo os gráficos, né, o que a gente tem para ver. Bom, então, antes de iniciar, pessoal, a questão gráfica, eu quero falar para vocês o seguinte, que há uma possibilidade de a gente ter uma ideia de uma estimativa, né, do número de empresas no longo prazo que vão existir nesse mercado, ou melhor, o número de empresas que esse mercado comporta a longo prazo, tá? Como é que quem pode fazer isso? Eita. Bom, no longo prazo a empresa adota então o preço igual ao custo marginal, que é igual ao custo médio. Preço igual ao custo marginal é a condição de lucro ótimo e preço igual ao custo médio é a condição de equilíbrio de longo prazo. E pessoal, aqui essa questão do custo médio, até quero abrir um parêntese aqui, que é o fato seguinte, que o custo médio, na verdade, longo prazo, é igual ao custo variável médio. A gente está falando da mesma variável. Por quê? Porque não existe custo fixo de longo prazo. No longo prazo, todos os custos são variáveis. Isso é algo que a gente viu lá em micro 1, né, na análise de produção e custos. Na verdade, isso vem lá da teoria da produção, porque no curto prazo existem fatores fixos, né, que até geram na lei dos rendimentos marginais decrescentes, mas no longo prazo todos os fatores são variáveis e, de certa forma, na sua contraparte, né, todos os custos são variáveis. Essa é a ideia. Então, no longo prazo, dado que todos os custos são variáveis, o custo variável médio, na verdade, é o custo total médio, ou seja, é o custo médio. Né? Então, assim, uma análise prática disso é o fato que no curto prazo você tem fatores fixos, né, que é a estrutura da empresa, a planta, o terreno, algumas máquinas, equipamentos que você não muda assim de uma hora para outra, são fixos dentro da empresa, mas ao longo do tempo, ou seja, no longo prazo, é possível então você aumentar o tamanho da firma, modificar a planta, comprar novas máquinas e equipamentos que num planejamento de longo prazo tudo se torna possível, ou seja, no longo prazo todos os custos são variáveis, não existe custo fixo de longo prazo. Então essa é a ideia, né? É uma questão da diferença entre curto e longo prazo, inclusive. Que lá em micro a gente viu, mas quando chega o longo prazo? Bom, quando todos os fatores são variáveis. Quando isso acontecer, pode-se dizer então que aquela empresa, naquele espaço de tempo, é o longo prazo para ela. Bacana? Então, dito isso, né, até um aluno me perguntou sobre isso, porque lá na última questão que a gente viu na aula passada, tem isso na questão, né, é dado custo variável, então, de longo prazo, e aí o aluno, e é claro, né, dado que você não tem essa informação, fica como um pega-ratão, fica a pessoa imaginando, mas cadê o custo fixo, né, que foi o que aconteceu com o aluno, que é o Lucas até, inclusive, né, e ele me comentou, eu comentei, bom, eu vou comentar isso na próxima aula, né, normalmente quando a gente entra em longo prazo, eu já até comento isso, né, uma coisa que está lá em micro 1,
e que, claro, é uma coisa específica, você pode esquecer, tranquilo isso, mas que sempre que eu chego nessa análise aqui de mercado longo prazo, eu trago isso. Então, esse preço igual ao custo médio, pessoal, não existe um custo variável médio diferente dele. Ele é o próprio custo variável médio, inclusive, dado que o custo total é igual ao custo variável no longo prazo. Então, o custo médio é o custo variável médio, por definição. Beleza? Então, dito isso, vamos continuar aqui a análise para ver o número de empresas, então. A este preço, qual o número de empresas que deve existir no mercado? Essa é a questão. A oferta de mercado deve ser dada por aqui a função de oferta. A função de oferta, pessoal, na verdade, o que será a oferta da empresa? Claro que vai ser a quantidade ofertada por todas as empresas que vão estar maximizando o lucro, onde o preço é igual ao custo marginal, ou seja, no Q estrela, tá? Vezes o número de empresas que existem nesse mercado. Essa é a oferta total, porque, de certa forma, é assim que a gente definiu o ponto da quantidade total ofertada, né? Tem que ser exatamente a quantidade de todas as empresas que estão ofertando esse mercado. Então, vamos considerar N o número de empresas e que a quantidade, podemos dizer que quantidade ótima, né? Média das empresas, assim, que existem nesse mercado. Então está aí a oferta total, ela pode ser representada dessa forma. Então, onde N é o número de empresas no mercado vezes a quantidade que é produzida por cada firma, resultando na oferta total. Bom, sendo no longo prazo o equilíbrio entre oferta e demanda dado por... Então, a gente imagina que no longo prazo, né, se tiver um equilíbrio de longo prazo, isso no setor, lembrando bem, isso no setor, a oferta deve ser necessariamente igual à demanda. Então, o equilíbrio de longo prazo, a oferta ainda continua obedecendo essa ordem, oferta e demanda. Então, a oferta de longo prazo está atendendo a demanda de longo prazo a ponto de estar no equilíbrio. Então, se isso é verdade, a gente pode reorganizar essa equação da seguinte forma. Né? A oferta, a gente sabe que é N vezes Q estrela, né? Que deve ser igual à demanda. Então, o número de empresas que vai existir nesse mercado nada mais é, né, que N dividindo a quantidade total demandada por Q. Né? Então, a gente vai ter um número médio de empresas que deve existir, então, nesse mercado. Sendo a demanda igual à oferta que existirá, então, no longo prazo. A oferta a gente já sabe que é dada por N vezes Q. É só reorganizar a equação, temos um N, que seria um número médio de empresas. É claro que pode existir uma variação aí, né? Ou seja, pode existir empresas que ofertem, ou melhor, que ofertam uma quantidade que maior que outras e outras menores. Então, por isso que eu falei que é uma quantidade média, né, que é representada aí, e que obviamente pode existir uma variação, né? Nem todas as empresas vão estar ofertando e otimizando na mesma região, pode existir variação de custo, aquela coisa toda, no mundo real, né, na verdade. Então, óbvio que deve existir um desvio padrão, na qual algumas empresas produzem mais, outras menos, dadas suas especificações internas. Essa é a verdade. Então, a gente tem uma aproximação do número que esse setor comporta no longo prazo, tá? Por quê? Porque se o preço está igual ao custo médio, né? Se o preço está igual ao custo médio, ela está em equilíbrio. Não existe nenhuma uma renda gerada nesse setor que atrai novas empresas e nem que façam as empresas sair. Elas estão estabilizadas, como a gente viu naquele equilíbrio de longo prazo na aula passada. Então, em média, seria a quantidade de empresas que é comportada nesse setor. Bacana? Vamos pro próximo ponto, então. Ok, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Temos aqui o setor, uma quantidade de equilíbrio, né? E temos aqui a firma individual. Aí, vamos supor, então, que no longo prazo, esse seja o equilíbrio, né? Dado, então, tanto pela firma individual como o setor.
Bacana. Então, aquilo que a gente viu, né, a oferta, ela está em equilíbrio, a demanda também. Esse equilíbrio se dá, então, pela questão de que se há um rendimento positivo ou negativo, vai atrair a empresa ou vai expulsá-las, a ponto de que o equilíbrio da firma individual são daquelas firmas que podem estar nesse mercado, e aí elas estarão com preço igual ao custo médio de longo prazo, que, como eu falei para vocês, é igual ao custo variável, aquela coisa toda. Ok. E aí? É aí que a firma está otimizando também nesse ponto, né? E vamos supor agora um valor numérico, tanto para a firma individual, que no caso 50 mil unidades de produção de um bem qualquer, e o setor, que vamos supor que o setor como um todo tem uma produção e consumo de 10 milhões, né? Dado que está em equilíbrio. Então é fácil fazer um cálculo de aproximação de quantas empresas devem existir nesse setor. Temos 50 mil por unidade, 10 milhões no total. Então, a demanda é igual à oferta, como a gente fez na equação. Então vai ser 50 milhões dividido por 50 mil, o que dá 200 firmas que devem estar nesse mercado. Então, esse setor ele comporta 200 firmas. Se tivesse mais do que 200 firmas, o preço ia cair, ia tornar ele insustentável e as firmas não teriam que sair no longo prazo. Ia ser sustentável porque a gente sabe que o custo médio, além de tudo, é igual ao custo variável médio e abaixo do custo variável médio. Se o preço estiver abaixo dele, aí muitas firmas iriam quebrar. Então só 200 firmas iam conseguir. Se tivesse acima desse preço, aí seria rentável, ou melhor, provavelmente se tivesse 150 firmas, aí a oferta seria menor, o que geraria um preço maior e atrairia novas empresas até voltar ao equilíbrio, que em média deveria ser umas 200 firmas. Então a ideia é essa. É como se esse setor só comporta esse número de firmas. Mas lembrando bem que se a quantidade de 50 mil pode ser uma aproximação, ou melhor, é uma aproximação, é uma média mesmo. Então há alguma variação aí. Pode ser que algumas empresas produzam 60 mil, outras 40 mil, com uma amplitude então de 10 mil, tanto para cima quanto para baixo, na produção, o que faria uma variação também no número de firmas. Poderia ter uma variação no número de firmas, então, né? Ou seja, se sair muitas empresas de 60 mil, pode entrar algumas. Se sair, por exemplo, 2 empresas de 60 mil, pode entrar mais 3 que produzam 40 mil, né? Então pode ter uma variação no número de firmas também. Nisso que eu estou querendo dizer. Ou seja, então é uma aproximação média, né? Então a gente pode ter uma ideia de quanto em média de firmas podem existir em uma determinada atividade. Essa é a ideia ao longo do tempo. Mas isso é uma aproximação relativamente grosseira ainda, porque ao longo do tempo, é claro que outras variações podem acontecer pelo lado da demanda e oferta e mudar essa estrutura. Mas isso explica bem porque alguns setores eles ficam apaziguados, assim, digamos assim, num número meio que estável de empresas por um bom tempo, tá? Porque existe sim uma tendência a um certo equilíbrio estável, digamos assim, no número de empresas, a não ser que ocorram modificações, tanto no lado da demanda quanto no lado da oferta, pode ter modificações tecnológicas que mudem, então, digamos assim, o padrão de custo das firmas, e isso aí mudaria todo esse equilíbrio aí. Bacana, mais ou menos bacana. Bora lá, então. Bom, a oferta de longo prazo, pessoal, qual vai ser, digamos assim, o comportamento da oferta de longo prazo? Ela vai depender de algumas situações. Pode ter 3 possibilidades, né, de oferta de longo prazo. No curto prazo, a gente mais ou menos sabe como é que as coisas funcionam, pelo fato de o fator ser fixo. Então, há um custo crescente no curto prazo, e então a oferta é aquela oferta que a gente sabe, né? Positivamente crescente. Quanto maior o preço, maior a possibilidade de cobrir os custos e se produzir. Mas quanto mais se produzir, dado que há fatores fixos, então os custos são crescentes. Tranquilo, isso é uma análise lá de micro 1, mas é fácil de a gente rever ela aqui. Agora, no longo prazo, vai depender de qual é o comportamento desses custos, né, ao longo do tempo. Então, existem algumas possibilidades, tem 3, na verdade, possibilidades. E
Uma delas é o setor apresentar custos constantes, um setor tradicional que ao longo do tempo não mude muito, né, mantenha a mesma estrutura de custo. E, claro, deve ter vários setores assim. Por exemplo, até eu estava pensando em algum exemplo que fosse tão antigo quanto, sei lá, antes de Cristo, ou mais antigo ainda, né? É difícil. Os caras agora descobriram há pouco tempo que o Egito produzia cerveja há mais tempo do que se imaginava, né, e coisa e tal. E produzia em escala grande, ou seja, 2000 anos antes de Cristo, ou seja, bem antigo. Então é complicado. Mas assim, tem algo que eu estava até pensando sobre esse tempo que não muda muito, ou se mudou muito pouco, que é a produção da tâmara, né? A fruta tâmara. Esse tempo eu comprei e é muito gostoso, né? Para quem curte, né? Aí eu estava pensando sobre isso, porque claro que eu não, a origem dela é incerta, né? Pode ser que ela seja asiática, não do Oriente Médio, apesar do Oriente Médio ser o maior produtor, os maiores produtores de tâmara tá naquela região. E é um produto milenar, né? Produto milenar. A tâmara faz parte da comercialização dela há pelo menos 2000 anos. Né? Na época de Cristo já faziam comércio com a tâmara. Então o Oriente Médio exportava para outras regiões a tâmara. Então, porque, claro, né, a tamareira ela tem um tempo de produção que leva décadas. Né? Hoje em dia, com adubação, certo, tudo mais, pode levar um pouco menos, mas mesmo assim é bastante. E não é qualquer região também, né, para produzir a tâmara. Né? A palmeira, ela gosta daquela região árida, então é muito específico. E ele já tem esse know-how de produzir, né, produzir em uma certa escala. Mas como ela demora muito, é difícil você aumentar essa produção do dia para a noite. Existia até um ditado que dizia que quem planta tâmara não é quem colhe a tâmara, é a próxima geração, né, de tanto que ela demora. Como eu falei, hoje em dia já não é assim. Mas veja bem, o comércio dela continua o mesmo, se for num mercado, assim, eu não sei se Boa Vista aqui tem, né? Porto Alegre eu sei que tem, nesses mercados públicos, assim, é comum achar. Se não tem, você pode importar pela internet a tâmara. Então é um mercado, é um setor de custo constante, de certa forma, porque não mudou muito a forma de produção ao longo desse tempo todo, né? E, claro que mudou alguma coisa, né? Nos últimos 200 anos, com a Revolução Industrial, você tem alguma mudança, pelo menos no transporte, né? Não vou dizer se no produto em si, na fabricação dele, mas alguma redução de custo tem, né? Não, assim, se você compra a tâmara lá de Israel, né? Tem uma tâmara que eu comprei que era de Israel, então, claro, é inviável isso, né? Se não tivesse um transporte relativamente rápido. Aí o que acontece? Existem outros setores também que eles são tradicionais e o custo não muda ao longo do tempo, então pode-se dizer que esses setores são de custos constantes, né? E até porque a demanda não muda significativamente também muito ao longo do tempo. Então ele vai se acostumando, assim, conforme a demanda vai crescendo, que é lentamente também vai crescendo a produção, e de forma que não há muita tecnologia empregada, né, nela, ela se mantém tradicional de forma milenar, como eu falei para vocês, então pode-se dizer que é um setor de custos constantes sem grandes inovações. Bacana. Então essa é a questão, se realmente se a entrada de novas empresas e a saída de novas empresas não altera, né, os custos de produção, o tamanho do setor não traz também mudança significativa nos preços, então pode-se dizer que nesse caso, ao longo do tempo, não havendo também variações tecnológicas significativas, a gente diz que o setor é um setor de custo constante. A gente já vai ver graficamente o que isso significa. E é fácil de imaginar também um setor de custos crescentes, mesmo no longo prazo. Porque
que a gente está falando aqui é no longo prazo. No curto prazo, a gente sabe que existe custos crescentes, como eu falei para vocês, principalmente pelo fato de, no curto prazo, você não conseguir alterar uma parte dos fatores de forma rápida, e isso acaba tornando, então, a produção, no momento que você aumenta a produção, uma produção de custos crescentes. Mas no longo prazo, a ideia é exatamente de que existe a possibilidade de se alterar a quantidade de insumos. Mas isso não é a garantia de que vai ocorrer, né? Existe a possibilidade. Então, pode ser que, ao longo do tempo, a produção cresça tanto, em tal magnitude, que comece a tornar escasso certos tipos de insumos que não são facilmente de ser substituídos, tá? Porque, claro, tem alguns insumos que no momento que se tornam escassos, eles vão ficando mais caros, e aí vale mais a pena comprar substitutos que o preço seja mais atrativo, mas às vezes não existem substitutos próximos, de forma que você não consegue fazer essa substituição tranquilamente. Aí tu vê, assim, por exemplo, essa questão que o pessoal fala assim na internet, qualquer canto que tem uma discussão sobre o Brasil tem um monopólio do nióbio. Isso é legal. Mas a questão é o seguinte, ter um monopólio, você até poderia ditar algum preço ou outro se não existisse outros substitutos, que no caso do nióbio tem outros substitutos, tem outras ligas que podem muito bem fazer o papel do nióbio. Inclusive o ouro, né? Mas o ouro é caro. Depende, né? Se for usado dependendo de uma quantidade pequena, e se, por exemplo, nosso país resolve, não, vamos subir o preço lá para cima, pode se tornar viável, então, usar ouro ou outras ligas, né? Que no final das contas vão fazer o mesmo papel. Mas aí se não tiver substituto, aí tudo bem, olha, então temos um verdadeiro poder de mercado a ponto de que é possível aumentar preço. Então, pessoal, tem certos fatores que pode ser que você não consiga substitutos próximos, e aí eles começam a se tornar cada vez mais caro, é mais difícil, com uma escala de produção maior ao longo do tempo, então os custos começam a se tornar crescentes também, tá legal? E aí esses custos crescentes vão ter um comportamento muito parecido desse setor com o comportamento que a gente vê de curto prazo, que afinal a oferta aumenta, conforme aumenta o preço, e a quantidade também, ela é crescente. A gente vai ver no gráfico porque ela é crescente, exatamente porque ela representa esse aumento crescente dos custos, né? Para você conseguir produzir mais somente com preços cada vez maiores. Essa que consigam pagar esses custos, essa é a ideia. Bacana? E por outro lado, aí a forma mais simples de se ver é a questão do setor de custos decrescentes, mais simples de se ver a operação da introdução de novas tecnologias. Aí é claro que no momento que novas tecnologias são adicionadas na atividade produtiva, e novas tecnologias que eu digo significam tecnologias que aumentam a produtividade. Aí ou seja, são poupadoras ou de mão de obra ou de insumos. Então você precisa de poucos trabalhadores para operar agora a máquina, você precisa um uso menor de insumos agora para obter o produto final, porque você tem uma técnica, uma tecnologia que gera então esse ganho de escala, digamos assim, né? Você pode aumentar a produção significativamente com um custo cada vez menor. Então, se isso é verdade, se isso acontece, a gente sabe. Então, esse setor apresenta custos decrescentes, né, de escala ao longo do tempo. Então, veja bem, isso é muito difícil de ver, né? Setores que precisam do uso da informática, quase tudo hoje em dia precisa, e ao longo do tempo a informática se torna cada vez mais eficiente e com um custo acessível, então se torna, obviamente, o uso de esse recurso um uso de um recurso que acaba gerando custos decrescentes para a empresa. E não é muito difícil de imaginar também outras atividades, assim, por exemplo, quando o Henry Ford lá estabeleceu um novo método, que não precisa ser o produto, mas um método de produção, né, o Fordismo, a linha de montagem e tudo mais, ele conseguiu aumentar a eficiência significativa, de forma significativa em relação aos demais concorrentes que ele tinha na época, a ponto de até o salário pago
pela Ford ser maior que os seus concorrentes, né? Ou seja, eles davam o luxo ainda de pagar um salário maior, isso aumenta custo, mas porque o ganho de produtividade que ele teve com a linha de montagem foi muito maior, foi muito mais significativo. E isso aí para N indústrias aconteceu e vem acontecendo, digamos assim, nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial. Essa é a saga do homem na Terra, né, que é usar os recursos de cada vez para gerar energia e de cada vez mais eficiente gerar a produção. E é claro que isso tem um custo, né? No início, quando era produção com energia a vapor, com energia eólica, com energia hidráulica, tá tranquilo, né? Mas agora que a gente já está num patamar de produção que precisou do carvão, depois precisou da energia elétrica e agora basicamente é o uso do petróleo, não existe nada, por mais que a gente queira ser ecológico, não existe nada mais produtivo que o petróleo, né? O petróleo é o fator, mas tanto é que as crises ali dos anos 70 ali foi basicamente as crises do petróleo que reviraram a economia de cabeça para baixo, e por mais que de lá para cá a gente tenta reverter, digamos assim, o quadro de geração energética por alternativas, não há nenhuma alternativa que seja mais produtiva que essa. Então veja bem, aí como eu disse, né, a tecnologia ela é uma possibilidade, não significa que ela vá ocorrer ou não exatamente no tempo que a gente quer, né? Se fosse assim, a gente já teria o ITER funcionando lá na França, ou qualquer uma dessa geração de energia a fusão, que aí sim talvez substitua o petróleo. A fissão nuclear, que são esses reatores de fissão nuclear, eles são bons, mas geram dejetos também, coisa e tal, e não são tão seguros. Agora, um de fusão, não sei se vai ser seguro ou não, mas aí com certeza geraria energia suficiente para a gente abandonar pelo menos o petróleo, ou pelo menos, né, reduzir o petróleo em relação ao que ele é significativo hoje. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que há possibilidade de os custos serem decrescentes, há possibilidade, sim, no longo prazo de alguns setores apresentarem isso. Mas não é uma garantia, ok? E então qualquer uma dessas três possibilidades pode acontecer. O setor pode se manter tradicional ao longo do tempo e manter custos constantes, ser um setor que usa muito recursos e esses recursos se tornarem escassos e ele apresentar custos crescentes, o que é bem comum, né? E também pode ter setores que também são comuns, que são os de custos decrescentes, ou seja, eles produzem uma tecnologia de produção ao longo do tempo que torna cada vez maior a sua produção e menor a sua estrutura de custos, né? Então, a longo prazo, né, essas três possibilidades podem acontecer. Vamos ver agora no gráfico como isso se dá. Bom, temos aqui então uma demanda, né? E vamos considerar uma demanda, um equilíbrio, né? Vamos considerar esse equilíbrio de longo prazo do setor e, como eu falei para vocês, da firma individual. Só que é o seguinte, vamos considerar uma alteração na demanda para estudar o que pode acontecer no longo prazo. No longo prazo, pessoal, pode acontecer da demanda se expandir muito mais por esse produto por qualquer razão. Por exemplo, a tâmara era vendida para a Europa, mas aí, ao longo da década e do século, outros mercados emergiram, né, na América, na África, na Austrália, e a tâmara agora é vendida para o mundo todo. É claro que a tâmara tem uma demanda muito maior, tem uma expansão dessa demanda. É porque eu estou usando a tâmara, foi aleatório, né? E aí o que acontece? Ou seja, no longo prazo pode existir uma expansão da demanda, e aí isso vai influenciar as firmas individuais que já estavam ali, aquelas 200 firmas, das 200 produtoras de tâmara, vamos desencarnar na tâmara, né? E aí teve essa expansão, e aí, né? É claro que a expansão da demanda vai gerar um aumento do preço do produto, dado que a oferta está radada, as 200 firmas já no equilíbrio, produzindo, estabilizadas, né, naquela atividade, e aí aumenta a demanda. E aí? E aí que uma das respostas
que vai acontecer é essa aqui, ó, com certeza o aumento do preço, né? E esse aumento do preço vai induzir uma resposta dos produtores. Então temos o ponto B aqui, um novo equilíbrio. Vocês podem ver que ele significa, né, isso aí lá, introdução à economia, o deslocamento da demanda, significa uma quantidade maior e uma demanda maior. Essa quantidade maior é lógica. Pode ser aquelas firmas que estavam no mercado e que resolveram produzir mais, agora na quantidade Q1 ali. Então todo mundo produzindo mais significa uma oferta maior. Mas pode existir também a entrada de novas empresas, que afinal o preço agora está maior que o preço de equilíbrio. Então aí a gente tem um saldo positivo de lucro extraordinário que pode atrair novos produtores para essa atividade, né? E realmente, eu dei uma olhada, foi por acaso esse exemplo, mas eu dei uma olhada, que a Tâmara também não é só no Oriente Médio, nos Estados Unidos também, o pessoal começou a produzir lá em pequena escala, né? O Oriente Médio ainda é a região onde tem mais países produtores da Tâmara, mas em outros lugares começaram a produzir também. Bom, talvez o preço tenha se tornado atrativo, como está aqui no gráfico, e isso tem expandido então a entrada de novos produtores. Só que é o seguinte, né? Esses novos produtores, assim como os que já estão estabelecidos, vão aumentar essa produção dado o maior preço. Aumentando essa produção, a gente tem o deslocamento de quem? Da oferta. Então tá aí a entrada de novas empresas e a produção maior também de quem estava no mercado leva um aumento da oferta. E esse aumento da oferta leva necessariamente a um novo ponto C, que gera então um aumento da quantidade, né, de equilíbrio ali, de oferta e demanda, e gerando a volta ao preço inicial de equilíbrio. Veja que nesse caso, a gente tem uma oferta maior nesse mercado, mas não é o mesmo ponto inicial. É o mesmo preço inicial, preço de equilíbrio, mas não é o mesmo ponto em relação ao equilíbrio da quantidade, porque o ponto A e o ponto C são diferentes, obviamente. Bom, pode ser, pessoal, que a entrada dessas novas empresas tenha se acomodado aí. Ou seja, tinha 200 empresas, estou usando todo o nosso exemplo do América anterior, aí entrou 50 novas empresas, dado que o preço subiu para P1, e elas se acomodaram no ponto C. Ou seja, tem uma oferta que se deslocou permanentemente, com mais empresas agora, 50 empresas que estão produzindo. Mas por que isso aconteceu? Bom, porque agora tem uma demanda maior. Como eu falei para vocês, tem uma demanda maior do mundo por tâmara. Na América, na África, na Ásia e na Ásia até não, porque a Ásia, desde milênios atrás, também já tinha o corredor ali de comércio. Então, mas a África, a América e a Austrália agora são outras pessoas que estão demandando tâmara também e deslocaram permanentemente essa demanda. Bom, então permanentemente entrou novas empresas nesse mercado, elas podem se estabelecer agora. Houve esse espaço porque há uma demanda maior. Então agora pode ser 250, dado que há uma quantidade maior de pessoas consumindo, e o equilíbrio entre oferta e demanda agora leva em consideração uma oferta maior e uma demanda maior ao mesmo preço de mercado. Esse é o ponto C. Ok, pessoal? Bacana. E o que é isso? Bom, isso significa então que ao longo do tempo, por incrível que pareça, a oferta ela se mantém constante, não é? Essa oferta, SLP, é a oferta de longo prazo, ela se mantém constante. Constante aonde? É o mesmo nível de preço. Então, o mesmo nível de preço tem quantidades maiores, dado o deslocamento da demanda, a oferta vai se deslocar para, digamos assim, atender essa demanda. Nesse caso aí de A para C foi um aumento positivo, então tem novas empresas atendendo uma demanda maior, mas poderia ser de C para A, digamos que é uma queda da demanda. Saiu a notícia de que isso não é real, é só um exemplo, que aquele produto, nem vou falar na Tâmara mais, que aquele produto causa câncer, obesidade. Bom, tem produtos que a gente sabe que faz isso, né? Que são ricos em carboidratos, gordura poliinsaturada, aquela coisa toda, e você
vai ter problemas sérios de saúde se continuar consumindo isso, e as pessoas realmente têm. E aí o que acontece? Então pode haver, as pessoas podem ter uma conscientização, as pessoas, não, então vou consumir menos isso, por mais que seja gostoso, é gostoso comer batata frita, sanduíche, mas eu não posso fazer isso sempre, senão ter problemas. Então, vou consumir menos isso, e aí a demanda pode reduzir ao longo do tempo, dando uma conscientização maior. E aí o que acontece? Não estou dizendo que isso aconteça, né? Às vezes a gente vê que não acontece, pelo contrário. Mas se isso acontecesse, se realmente fosse sério, descobriu que tem algo no consumo desse produto que não é benéfico, as pessoas começam a consumir menos e a gente passa do ponto C para A, passando por B, que é o ponto intermediário, tudo bem, tem uma retração então da oferta, da demanda, vai para o ponto B, no caso seria um ponto D embaixo, né? Seria um ponto D embaixo, que daí a demanda cairia e aí depois subiria para o ponto A com a saída de preço estaria abaixo do custo médio, seria o inverso, né? Mas, ou seja, poderia ir do C para o A, e aí a gente voltaria a ter 200 empresas, voltaria a um equilíbrio. E o que tem, então, de especial aqui é o fato de que a sua oferta é plenamente inelástica no preço, não na quantidade. E aí, pessoal, nesse caso aí, é o que a gente diz que é um setor de custos constantes. A estrutura de custos não se alterou aí. Então, o que vai dizer se vai entrar novas empresas ou sair do mercado vai ser a demanda, no final das contas. Se há uma demanda grande o suficiente para garantir, digamos assim, a existência de muitas empresas nesse mercado. Ou se essa demanda vai cair, aí, obviamente, a quantidade de empresas que vão ofertar o produto deve cair também, e só aquelas que conseguir se manter, digamos assim, dada a queda de custos, ou melhor, dada a queda da demanda, é que vão existir no ponto A. Bacana? Mais ou menos bacana. Então a oferta é horizontal, pessoal, tá? No caso de um setor de custos constantes, é a oferta de longo prazo, lembrando bem. Bom, e agora vamos supor o setor então de custos crescentes e vamos supor a mesma coisa, um deslocamento da demanda. Então vamos supor que a demanda tem esse nível de deslocamento, aumentou a demanda por esse produto, temos um novo equilíbrio, né, no ponto A, coisa e tal. Isso levaria a um aumento de preço do produto, e aumento de preço do produto significa que as empresas produzem mais, né, produzem Q1. Não está otimizando ali naquele ponto Q1 também, né, Q1 minúsculo. Só que é o seguinte, à medida que aumenta a produção das firmas, ou novas firmas entram e começam a produzir também, isso vai, como eu falei para vocês, puxar uma demanda por insumos para produzir esse produto. E essa demanda de insumos, pessoal, vai encarecer esses insumos. Alguns insumos podem começar a faltar no mercado, então vai tornar eles mais caros. E isso então vai puxar os custos para cima também, como a gente pode ver no gráfico aqui, ó. Tanto custo médio quanto custo marginal vão se deslocar para cima, vão aumentar os custos por conta desse aumento da oferta. Mas, em todo caso, mesmo aumentando esse custo, a oferta vai entrar. Enquanto o preço estiver maior que o custo médio, novas empresas podem entrar nesse mercado. E se novas empresas entrarem nesse mercado, elas vão expandir a oferta até o equilíbrio com o custo médio. Só que o custo médio a gente sabe que está mais em cima agora. O ponto C está aqui, ó, que bate com o novo nível do novo custo médio no preço igual a 2. Está ali, ó, gerando uma quantidade Q2, que é uma quantidade intermediária, né? Então não volta a cair a quantidade que tinha antes, cai novamente com a entrada de novas empresas, mas o custo médio, como se elevou, né, dado um aumento de produção, torna então que o novo equilíbrio se dá a um preço mais alto. Bom, então se a gente traçar entre o ponto A e o ponto C, que é o ponto inicial e o ponto final, uma reta, que é a reta de oferta de longo prazo, a gente pode ver que ele vai se dar de uma forma crescente, exatamente como a oferta de curto prazo é. No curto prazo, como eu falei para vocês, a gente sabe que a existência de fatores fixos leva a custos crescentes. Mas, no longo prazo, a gente pode também se deparar com isso. Pode ser que existam setores que cresçam tanto com o aumento da demanda que levem a
os custos de produção vão aumentar, até porque a escala é maior, vai estar utilizando uma quantidade de recursos, e esses recursos podem começar a ficar escassos e a se tornarem mais caros. E aí leva a uma oferta de custos crescente, que é uma oferta positivamente inclinada, né, do setor. Ok? Bacana, pessoal? Entendido? Por isso, pessoal, e aqui tem um exemplo interessante até que eu lembrei, que é o seguinte, já que a gente estava falando de petróleo, e um bom substituto do petróleo, ou pelo menos, né, a ideia de que era um bom substituto do petróleo, eram os biocombustíveis. Lá entre a primeira década de 2000 e 2010, ali, houve essa discussão dos biocombustíveis, e que é o seguinte, estava se usando milho, se não me engano, porque no Brasil a gente usa a mamona. Ok, a mamona, porque além de ser adubo, ela pode ser um biocombustível, mas o uso do milho, por exemplo, já era uma coisa mais complicada, porque, por exemplo, se aumentava a demanda por biocombustível, aí se utilizaria mais milho e tornaria o milho, que é um alimento, mais caro, né? E aí, então, essa é uma crítica que o pessoal faz. Mas espera aí já tem um problema um pouco mais sério, porque aí se tornaria, talvez, um bem que é parte da alimentação habitual das pessoas, e o milho é usado em quase tudo, né? Tornaria ele mais caro, né? Então, você ia piorar, digamos assim, o padrão de vida das pessoas. Seja como for, cada vez que aumentasse a demanda então por biocombustíveis e ele fosse feito de milho, você estaria aumentando o preço do milho, porque ia se consumir mais milho, né, para se produzir o biocombustível, tornando o milho mais caro. E aí não é só o milho, não é só a canjica, a tua pipoca, não. Era tudo que era feito de milho, né? Toda a farinha de milho, todo o processo industrial de alimento que usa milho, tudo se tornaria mais caro. E você estaria, na verdade, afetando o padrão de vida como um todo, diretamente. Então, bom, pelo que eu vi, eu não vi mais nada sobre o biocombustível com milho, talvez tenha desistido. Nem do mamona no Brasil, é uma pena, né? Não sei como é que está isso, mas o Brasil tava nessa direção do biocombustível de mamona. Eu acho que as coisas boas devem se manter, né? Não me parece ser uma má ideia. Eu não sei como é que tá, em que pé anda isso, mas é aquela ideia, né? Pode se mudar. Os políticos, se dá errado, muda tudo que dá errado, mas mantenha o que dá certo. Isso que é importante, mantenha o que dá certo. Se o biocombustível era algo que estava dando certo, deveria ser mantido. Eu não sei em que pé tá, se alguém souber, me fala aí depois no WhatsApp. Isso não é um dever de casa. Ok, pessoal, entendido aí então essa ideia dos custos crescentes de longo prazo, pessoal. Legal? Então é isso. Agora, por fim, temos também o setor de custos decrescentes. Aí é fácil de ver, não precisa nem entrar a demanda aqui, porque tem tudo a ver com a oferta mesmo. E tem o quê? O que torna custos decrescentes é a tecnologia. Tecnologias que são poupadoras de mão de obra, poupadoras de insumos. Ou seja, agora com o mesmo insumo eu produzo muito mais, tá? Ou até mesmo com menos insumo eu produzo a mesma coisa. Ou seja, ela poupa, né, a quantidade de insumos, mão de obra e tudo mais. Então reduz custos. Então, se isso é verdade, pessoal, a oferta vai ser negativamente inclinada. Porque cada vez mais, ao longo do tempo, meus custos de produção e o equilíbrio de longo prazo vai cair. E cada vez que ele cair, ele vai trazer o preço dele para mais baixo. Ok? E claro que se botasse uma demanda ali, a demanda que estaria se ajustando agora para cada nível de equilíbrio. Por quê? Porque esse é o melhor dos mundos, né? A tecnologia que aumenta a produtividade, ela é a tecnologia que reduz custos na produção, torna o produto mais barato e torna acessível para todo mundo. É o melhor dos mundos, né? Reduz a inflação, aumenta a quantidade produzida, emprega mais pessoas. Então a tecnologia de certa forma, o que faz a economia fluir, né? É o melhor dos mundos, assim. E ainda pode ser o seguinte, né? Você ainda pode usar a tecnologia para substituir uma atividade produtiva que é poluente, por exemplo, por uma não poluente, que é ainda melhor.
Ou seja, pode ser uma que, além de poluente, ela pode ser sustentável, ou seja, que não dependa de nenhum insumo que vá acabar ao longo do tempo. Melhor ainda, né? Então, pessoal, o uso da tecnologia na produção, como vocês podem ver, leva um setor a apresentar custos decrescentes, ou seja, sua oferta é decrescente ao longo do tempo. Tá, eu devia ter botado algum exemplo aqui, mas não botei, né? Uma hora vou pesquisar isso de algum produto que se tornou mais barato ao longo do tempo. E acho que tem muitos exemplos disso, né? Eu não consigo agora de cabeça assim pensar em alguma coisa. É claro que se tu pensar num prazo muito grande, assim, no Brasil, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, assim, você tinha a CRT, né, que era isso. Até quem é gaúcho, quem é filho de gaúcho, hein, pode ser que lembre, ou peça pro pai ou irmão lembrar, sei lá, que a CRT, que era a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, para você ter um telefone fixo em casa, que hoje ninguém tem telefone fixo, mas só ter um telefone fixo em casa, era assim, ó, você pedia, se candidatava lá na CRT e depois de, na melhor dos mundos, em 10 meses, um ano, você recebia lá, olha, mas levava às vezes 2 anos. E se você recebesse um telefone dizendo, olha, liberou uma linha para ti, você teria que estar com uma fortuna lá que dava para comprar um carro hoje. É sério, dava para comprar um carro, ter isso em mãos, levar lá e comprar a sua linha. Você teria a sua linha. Então, ou seja, quase ninguém tinha, né? Pouca gente tinha, classe média, classe média alta, que conseguia ter telefone, e era um bem que você vendia. Tinha lá os classificados, você vendia o telefone, porque valia a pena investir no telefone, que ele ficava cada vez mais caro, né? Então a CRT foi privatizada, entrou vários companhias de telefone, entrou a Telefônica, eu me lembro, em espanhol, depois entrou essa Vivo, claro, ser mais atual. E hoje em dia, vocês já vivem num mundo em que ter um telefone é a coisa mais, o cara tem mais de um número, inclusive, que é a coisa mais simples do mundo. E barata, é muito barato ter. Se você quiser pagar caro, paga caro. Mas, paga lá um iPhone, mas você pode ter um telefone barato e relativamente bom. E aí, ou seja, com certeza o custo de tudo isso, desse processo da telefonia, da comunicação, caiu significativamente dessa época que eu falei com vocês, lá dos anos 90 para cá. Então esse pode ser um exemplo, se vocês quiserem, e com certeza tem muitos outros. Às vezes os caras são contra a tecnologia, não, a tecnologia, e pode ser, e realmente não pode ser positivista também, achar que a tecnologia só traz coisa boa. A tecnologia traz bomba atômica, que pode, e obviamente é perigoso, e muitas coisas perigosas. A tecnologia foi usada na guerra, ou seja, a tecnologia a tecnologia em si não é nada, é uma faca de dois gumes, mas ela pode ser usada de qualquer forma. Então não pense que ela é positiva sempre, não é positivista nesse sentido. Ela pode ser usada de forma ruim. Aí o que acontece? Mas ela, assim, na produção, pelo menos, tem essa coisa, pô, ela vai trazer desemprego, e realmente traz. E vai ter agora, nessa década aí, o pessoal está falando que várias atividades, inclusive advogado, contador, sei lá, economista acho que não, talvez, não sei, mas acho que não, vão ser atingidos pelo fato de que você pode pegar um processo, bota lá numa inteligência artificial, e ela já lê o processo para ti, já faz tudo a massa, não precisa de advogado mais. Né? E isso para várias áreas vai estar acontecendo de forma semelhante. E o que acontece é que, por exemplo, os caras, hoje em dia, eu vejo muita gente falar sobre o uso do Uber, que já estão usando o Uber sem o motorista. Então não é nem a questão do cobrador no ônibus, lá no Rio Grande do Sul tinha essa questão do cobrador no ônibus, que não podia, roleta eletrônica, ficar quebrado, roleta eletrônica e tudo mais. Mas o ônibus acabou ficando de lado, veio o Uber. E o Uber agora, claro, o Uber gerou emprego e tal, a tecnologia, o app, só que agora veio o Uber sem o motorista. E não é brincadeira não, já está acontecendo lá nos Estados Unidos, já está rolando isso.
Então o que a gente vai fazer, né? O cara, pô, o que a gente vai fazer? Vai unir os motoristas. Antes era o taxista que se unia contra o Uber, né? Agora vai ser os Uber, assim, os motoristas que vão se unir contra o Uber sem motorista. Será? Vão travar isso? Será que a gente vai travar? Ou será que vão se acomodar? Essas pessoas vão ter que trabalhar em outra atividade, vai ter que seguir a vida. Porque se por acaso o sindicato, imagina se o sindicato dos datilógrafos lá dos anos 90 se unisse contra o computador, como é que seria, né? Talvez os caras da Uber hoje iam poder ser datilógrafo e a gente não ia ter nem computador. É claro que não, né? Isso é brincadeira. É um movimento que, por mais que no início há um ludo, né? Que é aquele movimento lúdico, né? Contra as máquinas e coisa e tal, seja comum, é a questão que a gente vai ter que se adaptar, né? E pode ser duro no início, mas é uma adaptação, assim. E exatamente isso que a gente está fazendo agora é uma adaptação, né? As aulas tendo que ser online, por conta de uma... Ok, pessoal? Então, em relação a isso, é isso. Uma oferta aqui, um efeitinho. Exercício. Então vamos lá, considere a demanda. Todos esses exercícios estão na lista, pessoal, mas é bom você já ir fazendo, e se possível, da lista também. Exercício 9, considere a demanda de longo prazo setorial dada por 990 menos P. Isso é uma demanda setorial, ou seja, do setor, não é só da firma individual, no longo prazo, onde o custo médio, aí pode ser da firma individual, vamos supor que o custo médio das firmas é 150, e o custo marginal é 10 mais 5Q. Qual a quantidade de firmas nesse setor no longo prazo? Ok, pessoal, então basicamente é para vocês fazerem um exercício sobre aquilo que a gente já viu. Eu acho bem simples, né? Se vocês tiverem dificuldade, procure a mim ou o monitor e a gente explica para vocês. Ou até mesmo para o monitor eu faço um vídeo para ele também. Qualquer dúvida, me procure. O monitor já fez tudo isso, né? Mas você pode ter alguma dúvida. Resposta, então, aí você já tem a resposta aqui, o número de firmas que vocês devem encontrar é igual a 30. Bacana? É basicamente isso. E o vídeo, pessoal, mais um vídeo então sobre o quarto vídeo, né, sobre valoração dos serviços ecossistêmicos. E agora vai ser o método de custo de reposição. Legal? Então vejam o vídeo aí, depois façam aquele resuminho que eu já pedi para vocês, tá bom? Eu acho que a aula é isso aí. Então até a nossa próxima aula, tá? Um abraço a todos e vejam o vídeo aí. As pessoas recebem os benefícios dos serviços ecossistêmicos, mesmo se eles forem de graça. Se o bem é transacionado, então nós podemos usar o benefício obtido acima do preço como uma medida de valor. Mas, como acontece com muitos serviços ecossistêmicos, eles não são comercializados no mercado e nós não conseguimos observar os preços e as quantidades transacionais. Nós teremos de usar uma abordagem diferente. O custo de reposição seria a quantidade de dinheiro que seria necessária para substituir um serviço ecossistêmico com um serviço equivalente produzido pelo homem. Então, por exemplo, a capacidade de reter água no solo pode ser substituída por um sistema de drenagem ou por um sistema de controle de inundação. O serviço gerado pelos manguezais com relação à proteção contra tempestades poderia ser substituído por paredões, quebra-mares ou dunas de areia na costa. Ou ainda a purificação da água pelos pântanos poderia ser substituída por unidades de tratamento de água. Nós poderíamos interpretar isso simplesmente como o custo necessário para substituir esse serviço caso ele deixasse de existir. Mas, se quisermos aproximar a disposição a pagar que as pessoas têm, o valor que as pessoas ganham com isso, nós temos de nos esforçar um pouco mais. Primeiro, nós temos de entender e quantificar os serviços ecossistêmicos que determinada área nos dá e encontrar algo produzido pelo ser humano que oferece um serviço de mesma qualidade e magnitude. Caso contrário, vamos estar comparando custos diferentes. Quanto mais próximos esses serviços são, mais exatos serão as estimativas de substituição.
Segundo, entre todas as alternativas, nós deveríamos olhar para a alternativa mais barata. Caso contrário, nós sempre podemos obter uma forma mais elaborada e mais cara de oferecer o serviço. Isso deveria refletir a opção mais barata, capaz de desempenhar o mesmo papel da natureza. É a opção que seria inteligente de ser usada no caso dos serviços ecossistêmicos deixarem de existir. Terceiro e último, nós precisamos saber se as pessoas estariam dispostas a pagar por essa nova opção. Dessa forma, nós sabemos que se elas valorizam, então o valor é pelo menos igual ao custo. Nós não seremos capazes de encontrar a disposição máxima a pagar, o valor que as pessoas estão de fato recebendo, mas se elas estão dispostas a pagar por isso, então nós sabemos que isso vale pelo menos esse tanto. Depois, nós podemos usar isso como uma medida de valor. Essa é uma medida que será subestimada, no entanto. Se as pessoas não estão dispostas a pagar pela reposição, talvez o custo seja maior do que o valor gerado pelo serviço. Isso pode acontecer quando o serviço afeta apenas algumas pessoas. Elas podem não estar dispostas a substituir isso. Vamos ver um exemplo onde várias coisas foram feitas erradas. Na Tailândia, nos anos 90. O Departamento Real de Florestas reconheceu que o uso sustentável das áreas de manguezal pode gerar um benefício social maior do que o da criação de camarões que estava ameaçando os manguezais, mas isso nunca tinha sido quantificado. Então, alguns pesquisadores começaram a estudar isso. Um benefício que eles olharam foi para o benefício de estabilização da costa e proteção contra o vento e tempestades gerado pelos manguezais. Para estimular isso, eles usaram um método de custo de reposição. Eles compararam esse serviço com o custo de substituir o manguezal por quebra-mares. Eles não olharam para nenhuma outra opção ou sequer mencionaram se essa opção era a alternativa equivalente de menor custo. Mas vamos simplesmente assumir que sim, que essa alternativa era a mais barata. A pesquisa foi baseada num estudo ecológico que afirmava que seria necessário um manguezal com 75 metros quadrados para proteger a costa de forma equivalente à proteção gerada por um quebra-mar. E esse é o número que eles usaram para atender ao critério de equivalência. Vamos simplesmente pegar esse número e assumir que é exato. Certo, o custo de um quebra-mar era $875 por metro. Então, o equivalente em área de manguezais seria 875 dividido por 75 metros quadrados, ou $11,67 por metro quadrado. Eles então multiplicaram esse número pela área do manguezal. Eles assumiram que os serviços gerados por um manguezal com densidade de 75 metros quadrados é equivalente a um quebra-mar, mas eles não levaram em consideração se, vamos dizer que a densidade dos manguezais seja igual a 90 metros quadrados. Será que eles estão obtendo mais valor com a proteção ou será que a proteção contra tempestades chegou ao seu limite? Se fossem 50 metros, o manguezal estaria gerando o mesmo serviço, menos ou a relação é de 1 para 1. Responder essas perguntas não é nada simples, mas é o tipo de coisa necessária para evitar que os resultados fiquem obscuros. No geral, eles encontraram que o custo de reposição dos serviços gerados pelo manguezal era igual a $12.000 por hectare. Eles não foram capazes de obter a disposição a pagar das pessoas. Isso é realmente muito interessante se você quer usar isso como uma estimativa do valor. Caso contrário, é simplesmente um custo e precisa ser interpretado dessa maneira. Descobrir se as pessoas estão dispostas a pagar é uma tarefa bastante difícil. Se você tem o dinheiro e se você sabe se as pessoas aceitaram esse custo, então você poderia fazer uma pesquisa para saber quanto as pessoas realmente pagariam e quanto elas pagariam por todo o resto, não apenas por esse serviço. Nós vamos ver como fazer isso num próximo vídeo. A disposição a pagar pode ser delegada a um terceiro agente como, por exemplo, um governo local, que pode achar a ideia de construir um quebra-mar interessante. Mas só porque o governo está disposto a pagar, não significa que as pessoas apoiam essa decisão. Mas podemos assumir que tem o apoio da parte da sociedade. Ou talvez olhando para um outro lugar ou um outro país onde pessoas enfrentam problemas parecidos e estão dispostas a aceitar a substituição. Isso pode ser usado não como uma prova da disposição a pagar, mas como uma demonstração disso. O benefício aparente do método do custo de reposição em relação aos outros métodos é que ele é bem mais barato e fácil, mas cada passo ainda requer bastante consideração por parte do pesquisador para que o resultado seja significativo. No próximo vídeo, vamos ver um outro método baseado em custo, o método dos custos evitados.